Nós vamos elevar ao Senhor a nossa leitura, depois nós vamos também elevar ao Senhor em oração, e eu peço para que você abra de início a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, verso 18, Provérbios 4, 18. Amém? Amém. Podemos ler? Amém. Diz assim os escritos: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Oração. Amado Deus e Pai, mais uma vez nós agradecemos a oportunidade de poder pregar do Seu Evangelho. Que esse sermão possa chegar direto nos corações necessitados, tanto aqueles que são membros dessa igreja, membros de outras igrejas, aqueles que estão afastados e os que têm ouvido a mensagem e ela tem tocado no coração. Que eles possam abrir o coração e deixar a luz do Evangelho entrar. Em nome de Jesus, nosso Senhor, te agradecemos, nosso Pai. Amém. Amém. Obrigado a todos. De início, nós trouxemos esta leitura dos Provérbios, bem direto como é o livro de Provérbios, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Meus irmãos e irmãs, saiba você que Deus requer de nós definição pública do Senhor que nos salvou e nos virá buscar num dia perfeito e glorioso. Isto você deve crer. Devemos não somente esperar Jesus, mas contar para o mundo que esperamos o Salvador voltar. Amém. Amém, irmãos? Pois quem espera um dia importante chegar, conta para toda a vizinhança o que anda esperando e vivendo para fazer a esperança válida na fé e no amor do nosso Senhor Jesus. Não podemos decepcionar o nosso Deus, calados, omissos, escondendo o dia glorioso que nós cremos que vai acontecer. Por exemplo, na ceia é dever dos membros da igreja compactuar-se ou repactuar-se e tomar a ceia. Quando não tomamos a ceia, nós faltamos, não só num culto, mas num dia de repactuação, como Paulo escreveu à igreja em Corinto, 1 Coríntios 11 e 26. Diz assim o apóstolo, e ele diz como ele aprendeu do Senhor, assim ele passou para a igreja. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é um dos propósitos da ceia, é a anunciação do Senhor, da sua morte, até que Ele volte. Pois então, compromisso assumido, o dever deve ser cumprido. Entre todos, anunciar Jesus é um dever da própria gratidão ao nosso Salvador. Como alguns acham que Jesus virá secretamente, o que não é bíblico, é errôneo, pode ser que também procure omitir o que deveriam anunciar. Em Efésios 2 e 10,
Paulo escreve, porque somos feituras sua, isto é, somos feituras do nosso Senhor Jesus Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Tudo perfeito. Deus deixou tudo pronto para nós. Sendo feitos por Deus, andamos nele e anunciamos a nossa afiliação. Todo olho verá Jesus voltar. Então avise os seus colegas e amigos que Jesus vai voltar. Imagine você, não sei se você já pensou, meu irmão, minha irmã, na oportunidade de quando Jesus voltar, sendo você um servo, uma serva de Deus, irá com Ele, ou ressuscitado dentre os mortos primeiro, ou sendo arrebatado por Ele, e os seus amigos reclamando que você nunca falou de Cristo para eles. Lembra-se que o homem de Deus, ele estava na arca, construindo a arca e ao mesmo tempo anunciando que ia chover. Nesse paralelo, devemos ser como o homem de Deus. Porque no exercício das boas obras, nós devemos mostrar ao mundo as virtudes que Deus nos deu, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mostrar as virtudes é viver nas virtudes do Senhor. Elas são manifestadas pelo Espírito de Deus necessariamente, como exaustivamente nós aprendemos em Gálatas 5:22. Entre essas virtudes, nós vemos o amor, a alegria, o gozo, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fé, mansidão e temperança. Esses novos dons saem de dentro de quem possui o Espírito Santo do Senhor. Como uma planta que frutifica, brota de dentro para fora. Todos devem ver. É como um anúncio, além da nova natureza. É luz brilhando nas trevas. Você deve ser um ponto de luz do Senhor. E onde você estiver, seja lá o que você estiver fazendo. Embora não sejamos salvos por essas boas obras, por essas virtudes, somos salvos para que possamos realizar exatamente estas boas obras, essas excelentes virtudes, são para a glória de Deus, não para a nossa satisfação. Somos adaptados em Cristo para o benefício da humanidade. Veja, quando somos benéficos para o mundo, para quem ronda perto de um salvo, ele sempre vai ser um exemplo. Essas virtudes de quem vive em volta de uma criatura feita por Deus, necessariamente vai ver algo inédito. Como somos obras de Deus, feituras em Cristo Jesus, fomos capacitados para os exercícios da obra de Deus. Não podemos omitir. Isto é para demonstrar em termos públicos de qual reino procede cada um de nós. Durante a nossa vida nós mostramos de quem somos. Não tem como negar. Qual é o reino que pertence? Através do amor e dedicação ao Senhor que servimos. E do outro reino que não nos pertence, o desprezo e a insignificância e nunca a atração por eles. Dois reinos distintos, um abandonado e o outro assumido. E isto deve ser fato consumado entre os servos de Deus. Os membros da igreja não devem andar camuflados na omissão, com uma roupagem mundana nesta selva do mundo. Isto é, andar nas trevas, sendo trevas,
Quando você não se distingue do meio em que você está, você é comum ao meio. De forma que se você vem à igreja e não é comum à igreja, tem problemas. Se você vai no mundo e se identifica com o mundo, tem problemas. Se você vai no mundo e acha estranho as coisas do mundo, amém. Se você vem à igreja e acha que a igreja é uma maravilha e te contenta pelos cânticos, orações e os irmãos o encontro com eles, amém. Dito e feito, nós temos essa certeza que os membros da igreja devem sim aparecer. Não, irmãos. Nunca dois senhores devem caber na sua vida. Nunca. Ou serve um em amor e odeia o outro. Não deixe de ser enganado porventura por você mesmo. Ou é luz, ou permanece nas escuridões. Não devemos manter as velhas roupagens sujas do mundo nos nossos corpos e nem também, irmãos, as músicas, as palavras e os nossos ouvidos, principalmente nas nossas vontades e nas nossas almas, como nas trevas. Quem vive nas novidades celestiais, tudo deve mudar e tudo é substituído. E nem tem de se envergonhar de raiar como luz, deve brilhar. Em 1 Pedro 2,9, o apóstolo escreve: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo diz aos irmãos que nós devemos anunciar as virtudes que nós vemos em Gálatas 5:22, por exemplo, e em outras partes das Escrituras, anunciar essas virtudes de Jesus que nos chamou das trevas para agora manifestar a luz. Na igreja deve ter uma nova espécie de gente diferente do que tem fora dela, como na luz. Jesus morreu na cruz para causar um grande efeito distinto nos novos filhos de Deus. Novas vontades acompanhadas de novas atitudes, como na luz. Em Romanos 6,4, novamente Paulo escreve: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. As vontades são comandadas por quem dá vida ao seu coração. Tudo procede do coração. O centro de comando da sua vida está no coração. Se nada mudou por fora, é porque nada aconteceu por dentro. Pode ser que haja um profundo interesse de mudar sem Cristo ter operado o milagre da transformação e salvação. Portanto, continua como nas trevas. Porque quem vive no Senhor, anda na luz do Senhor. Amém? Como Paulo escreve em Gálatas 5:22, versículo relido na igreja: se vivemos em espírito, andemos em espírito. Bem simples. Se você vive, ande no que você vive. Amém? Amém. Que Deus nos ajude. Ou é ou não é. Não dá para viver em dois reinados. Como os nossos pais diziam. Alguns de nós, nossos pais diziam: filho, decide o que você quer da vida. Para alguns era necessário dizer isso. Assim também, você deve tomar decisão sobre assumir de vez
Qual é o seu coração? A quem ele serve? Para os assumidos crentes destemidos, Paulo escreveu em Efésios 2:6. Rapidamente procure e verifique como Paulo escreveu. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, crendo nós no registro que Deus deu ao seu Filho, recebemos esta expiação e fomos ressuscitados da morte pelo pecado para uma vida de retidão. E agora nos sentamos em lugares celestiais, temos direito ao reino de Deus, antecipamos essa glória e somos indescritivelmente contemplados na eficácia dessa salvação em nossa comunhão com Cristo Jesus, vivendo na luz. Nessa leitura encontramos o relato da doutrina fundamental da pregação do apóstolo Paulo, a saber, o mundo e todo o universo aos pés de Cristo. Veja quando Paulo escreve esses fatos em Efésios 1:22. E ele vem lá do versículo 19, 20, 21 e 22. Mas vamos ler o 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Nós só vamos ler por enquanto o versículo 22, porque nós vemos que tudo sujeitou aos pés de Jesus. Todo o universo, todo o mundo, você pode verificar nos versículos anteriores. Versículo 21 diz: acima de todo principado e poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Toda a extensão dos tempos, toda a extensão das potestades, tudo está aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Este é o poder constituído a Ele. E veja só que a igreja está no lugar principal. Que interessante. A igreja de Cristo é a nobreza da sua existência. É a excelência de Cristo a igreja. Irá exibir para o mundo a plenitude da vida divina, vivendo obediente a Deus, dando testemunho de Deus, sendo a expressão de Deus entre os homens, empregando as armaduras de Deus, lutando nas batalhas de Deus, perdoando como Deus perdoa. Isso tudo para que se cumpra a obra mais ampla da qual Cristo há de ser o centro do universo. É impressionante, mas nós devemos viver na festa a realidade do poder do Senhor sobre tudo e sobre todos. Tudo. Esses governos que estão no mundo hoje, por exemplo, porque nós vemos no versículo anterior que os governos anteriores e os governos que virão, todos eles estão debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão aos seus pés. Só que, irmãos, Ele governa a sua igreja. Ele é o fundamento, Ele é o cabeça da sua igreja. De forma que a igreja é o corpo de Cristo nessa terra. É a plenitude e o complemento de Cristo. Jesus no comando, Jesus é o governo da igreja. A igreja se faz necessário neste mundo porque é o único lugar de governo do mundo, é a igreja. O mundo jaz no maligno com outro governo, mas tudo está debaixo do seu poder. Agora, a igreja é o seu corpo expresso nesse mundo. A igreja manifesta Jesus entre os homens. Ele também supre a igreja em todas as coisas necessárias, quer presentes, quer futuras, antecipa a plenitude dos tempos no semblante, no conhecimento da igreja. A igreja é a única que tem essa informação. Tanto do que estão na terra, tanto do que estão nos céus, são congregados em Cristo, na igreja local e visível do Senhor. Como cabeça sobre todas as coisas, Ele não somente está sobre todos os principados e todo nome,
Ele está sobre todas as coisas e a igreja com ele. Amém. Os homens governam o mundo, nós sabemos. Jesus governa a sua igreja. Amém? Amém. Jesus tem o mundo aos seus pés. A igreja tem mais autoridade do que todos os governos do Brasil e do mundo. Amém. Porque a igreja é a única que comunica com os céus. O mundo não tem comunicação com os céus. A igreja tem o poder de Cristo. Ninguém toca. Jesus disse a Pedro, as portas do inferno não tocarão na minha igreja. Então você pode entender melhor o porquê que Jesus estava dizendo isso. O mundo faz o que quiser. Tem a permissão para que faça. Vão pagar as contas um dia. Assim como a igreja paga as contas direta com o Senhor. Amém. Como diz a Escritura, se o julgamento começa pela casa de Deus, imagine por aqueles que não são da casa de Deus. Por isso, irmãos, que nós temos que ter o discernimento a qual Senhor servimos. Em alto grau de poder e majestade, Jesus tem domínio sobre tudo e sobre todos. Como nós vemos em Colossenses 1:18, Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Jesus tem superioridade, tem hierarquia, isso é preeminência, sobre tudo e sobre todos. Em 1 Coríntios 15:20, Paulo volta a escrever, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem. Considerando esses poderes sobrenaturais e a hierarquia que Jesus tem todo e sobre todos e todos sobre todo o universo, eles não têm acesso à ressurreição dos mortos. Mas a igreja do Senhor, os seus servos fiéis, salvos, tem poder sobre a ressurreição dos mortos. Jesus é mais ilustre, o superior de todos os que ressuscitam dentre os mortos. Lázaro havia ressuscitado antes do próprio Senhor Jesus, lembra-se? Jesus ressuscitou como Senhor dentre os mortos. E foi o único. Ele foi o primeiro a subir da morte para a imortalidade. Os outros que ressuscitaram, dentre os quais Lázaro, e outros também que se tem notícia quando da sua ressurreição, todos eles morreram de novo. Cristo ressuscitou para não morrer mais. Em 1 Coríntios 5:20, Paulo escreve, e o capítulo 15, o assunto é a ressurreição, porque dentro da igreja existiam pessoas que, além de não viverem a ressurreição de Cristo, não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. E Paulo escreve, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Essa linguagem de Paulo é a explosão de um coração cheio de convicção. Que fé tamanha e grande que Paulo estava portando. Parece que Paulo estava impaciente com o lento processo de algumas argumentações, cansado de enfrentar as dúvidas e as objeções sobre o nosso Senhor Salvador e a sua ressurreição. E as consequências de uma negação da doutrina da salvação completa e eterna. Que Cristo ressuscitou dos mortos. Este era um ponto em que ele tinha certeza. Ele ouviu, depois ressuscitou. E Paulo escreve em 1 Coríntios 15:8, aliás, 1 Coríntios 15:8. Veja o que Paulo escreve. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Paulo tratava ele próprio como um abortivo do Senhor. E ele diz nesse capítulo que ele nem merecia ser apóstolo, que ele foi um dos menores. Mas mesmo assim, o Senhor apareceu a ele. Ninguém poderia mais duvidar deste fato, pois ele testemunhara com seus próprios olhos. Ele fez esta forte afirmação
E ao fazê-la, Paulo afirma, ao mesmo tempo, que os mortos também ressuscitarão. Você crê? Se você crê, viva a ressurreição dos mortos. Enquanto o caminho dos ímpios é enganoso, perigoso e conduz à morte, o caminho do justo é instrutivo, preserva a vida, está às claras. O Evangelho é às claras e com muita luz, brilhante, e esclarece, leva à salvação, conduz à salvação e conduz à vida. A presença dos justos ilumina, instrui, edifica e regozije-se. Seja, meu irmão, minha irmã, o vínculo da luz do Senhor neste mundo. Em todos os lugares, passando todas as instruções daqueles que observam. Porque os justos devem ser comunicativos. Os justos devem ser anunciadores do Evangelho. E esses justos que estão abrigados na igreja do Senhor, cada vez mais crescem em conhecimento, crescem na graça do Senhor, na consolação, até que um dia, todos nós, aperfeiçoados, seremos atraídos em glória, como nós lemos no nosso primeiro versículo, até o dia perfeito. O dia da nossa redenção. Pelo contrário, os ímpios sempre estarão em trevas, como nós vemos em Provérbios 4:19. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçam. Pode reparar, os ímpios sofrem tanto, tropeçam tanto e não têm ideia em que tropeçaram. Eles não fazem as contas do que está levando ao desastre, à morte, ao desespero, às angústias acumuladas, às frustrações, perdem as contas. E Provérbios escreve, estão tão perdidos, estão numa escuridão que nem sabem que tropeçam. É interessante que quando a gente anda na escuridão, e quem morou em sítio, em tempos atrás, quando nós não tínhamos tanta luz abundante, a gente tropeçava tanto que nem sabia no que tropeçava. Não é? Agora, isso acontece com as pessoas sem Jesus. Mas eles continuam cometendo pecados sem escrúpulos, sem saber de onde vêm os pecados, e entregam a eles sem remorso, sabendo que estão tropeçando e caindo. Sem pesar, continuam sem arrependimento. Aos que têm a instrução da palavra de Deus, você que está nos ouvindo, a geração eleita não pode calar, como nós lemos. A geração santa não pode calar, como nós lemos em 1 Pedro 2:9. Acompanhe para você ver. O povo adquirido não pode calar. O sacerdócio real não pode calar. Irmãos, quantos títulos maravilhosos que nós vemos sobre os salvos quando Pedro escreve: geração eleita, criação santa, povo adquirido e sacerdócio real. Todos nós devemos anunciar as virtudes de Cristo que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. A pergunta é: como ficar calado diante das maravilhas que Deus tem feito entre nós? Amém? Uma boa noite a todos, Deus nos abençoe e até o próximo culto, se Deus nos permitir. Amém? Amém? Que o Senhor nos conduz aos lares em paz e que Deus ajude esta igreja, que o Senhor olhe para as nossas igrejas co-irmãs e que possamos, na paz do Senhor, estar sempre prontos para louvar e agradecer e anunciar o nosso Senhor Jesus. Amém.